Está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Gente, mais um tema que eu adoro. O programa da Gi é assim, fala de corpo, fala de mente, fala de saúde, de espírito, enfim. Estou aqui com um colega de academia que já vi treinando, aí a gente fuça no Instagram, Everton Lopes Cardoso, terapeuta, seja bem-vindo. Opa, muito bem-vindo. Eu que agradeço aqui a participação, né? Tá na mesma academia e não sabia. Gente, vocês precisam ver ele treinando, é muito focado, ele fica ali, eu acho que mergulha no treino dele, tem que ser assim, né? Ah, com certeza, né? Tem que treinar, mas também tira um papo às vezes pra conversar, mas assim, realmente a gente foca mesmo. Isso aí, mas eu vim por ele através do personal, vou mandar um beijo pro teu personal, um abraço. Sim, pode mandar o Sumar, ó. Abraço aí, Sumar, tava até malhando com ele hoje aí. Então, o que ele postou, eu disse, aí, ó, mais uma pessoa que pode ir no programa da Gi pra falar do quê? Ansiedade. Meu Deus, como pode? Sim, como tem gente? A ajuda do Sumar ali já é menos 15 quilos. Tá, e sabes que ele já fez fez um programa? Propaganda pra ele, é menos 15 quilos. Óbvio, também tem a nutricionista, né? E tem a parte mental. A parte mental, pelo menos, a gente economiza, que a gente já sabe. É isso aí. Eu fiz o programa com ele aqui, que passou na Lemos Esportes. Ele deu um papo lá. Isso aí. E vamos falar de ansiedade, então, né? Que a ansiedade, ela corrói. Ansiedade, quem já passou por isso, ansiedade, pânico, enfim. Mas como se livrar disso, numa análise assim da terapia, sem estar totalmente dependente a medicações, né? Eu usei essa frase semana passada, estava com umas amigas, mas eu tô tomando de 5, 3 tomavam, né, antidepressivos, ansiolíticos. Eu disse, se vocês buscassem algo para tirar, né? Bacana, isso é muito bom. Então, o que acontece? Olha só, gente, eu vou falar uma coisa aqui. Vamos lá, eu vejo muita gente, às vezes, trabalhando, tô falando da minha experiência, tá? Síndrome do pânico, ansiedade, às vezes trabalha só com medicamento. E eu não sou contra o uso de medicamento. Mas qual que é o problema? A gente tem muitas questões de, às vezes, mal resolvidas. Vamos lá, eu vou falar até um pouquinho aqui do meu caso. Pode? Tem algum problema? Vamos lá. Gente, eu já tive depressão, já tive síndrome do pânico, já tive vontade de me matar, já fiquei 1 ano preso dentro de casa. Olha só para você ver. E o que acontece? Eu não entendi aquilo dali. E eu comecei a buscar ajuda, eu fui em várias religiões, para você ter uma noção. Eu vim de uma base, assim, eu não fico preso numa religião, vim numa base católica, eu não achei uma resposta, eu fui no espiritismo, eu cheguei a ir na Umbanda, eu cheguei a ir no Candomblé, para você ter uma noção. Aí eu cheguei uma hora e falei com a minha mãe, falei assim, mãe, não é possível, porque cada um falava uma coisa, né? Que eu tinha um problema espiritual, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo, e eu tinha muitas sensações que me incomodavam, que me atrapalham. Aí eu tive o prazer de conhecer, pena que ele não é daqui, mas ele já faleceu, Alan Cruz. Ele era até dono de um cartório, eu nem sabia, e ele me mostrou um CD que chamava Expansão do Potencial Pessoal. Aquilo dali, eu comecei a fazer aquele curso, você não vai acreditar, minha vida começou a mudar. Depois que eu fiz, era um curso em cassete, para você ter uma noção. E eu tinha uma dor de cabeça crônica. Através daquele curso, eu consegui resolver uma dor de cabeça crônica. Só baseado em ciência. E eu falei assim, gente... Aí eu comecei a imaginar, olha que interessante, eu não tô quebrado, eu tô adaptado. Aí eu fui correndo atrás daquilo dali e, de repente, o que acontece? Eu comecei a cair, comecei a fazer uns processos terapêuticos e fui me libertando daquilo e foi maravilhoso. Eu apaixonei por aquilo dali e, resumindo assim, né? Tô até hoje. Então, gente, assim, igual eu falei, eu não sou contra o uso dos medicamentos, mas se você só medicamento, vamos supor, de síndrome do pânico, da ansiedade, trabalha sintoma. A gente tem que trabalhar a causa. Como lá, assim, lá na minha infância foi complicado. Meu pai bebia bastante. Hoje não bebe mais, graças a Deus. Então eles brigavam na frente. Então você imagina um ambiente familiar desse. Sabe? Eu já tive muita vergonha. Hoje eu não tenho vergonha de falar essas coisas, porque é necessário. Então, todo mundo, vamos dizer assim, tem coisas mal resolvidas. E o processo terapêutico, Gi, liberta. É maravilhoso. Eu tento mostrar um pouco disso no meu Instagram. Faça terapia, se alimente melhor, sabe? Hábito da leitura. É o que eu tento mostrar no meu Instagram, né? Aí você me viu lá malhando. Você sabe, é uma coisa que eu não abro mão. Porque tem que trabalhar, vamos dizer assim,
A causa, não sintoma. Gente, quem toma medicamento, eu não estou falando para deixar de tomar. Eu estou falando para buscar a causa, não é? Concorda comigo? Concordo. E eu já falei isso em tantos programas, assim, ó, que tu só reforça aquilo que eu já trouxe tantas vezes, porque assim, ó, não é remediar, é buscar a causa. E é assim, ó, e quem realmente for um bom psiquiatra, ele vai querer que tu faça esse tripé, certeza. Que é o quê? Tá precisando do remédio. Ok, é pontual, é por aquele instante, mas vai descobrir a causa numa terapia e vá procurar uma válvula de escape para que tu disperse essa ansiedade. Eu tenho um amigo psiquiatra, ele sempre fala assim, olha só, eu vou te ajudar aqui para você acalmar, para você dormir, só que você vai ter que buscar a causa. A causa é processo terapêutico que a gente tem que fazer. E muitas das vezes eu vejo as pessoas assim, eu não preciso disso, ou até com preconceito com o processo terapêutico. Gente, é maravilhoso. Quando a gente começa a tirar lixo emocional, a gente cresce em todas as áreas. Cresce na área pessoal, cresce na área financeira. Quantidade, eu atendi um jovem, eu não posso falar o nome, 2 anos atrás ele chegou e falou assim para mim, Everton, eu quero tirar a minha vida, eu não sei o que eu quero. Eu atendi ele e 2 anos para frente ele virou e falou assim, Everton, vou te mostrar uma coisa, eu quero te agradecer. Por quê? Ele ganhou R$400 mil num dia. Mexendo com coisa na internet, com curso, e ele falou assim, eu estou muito feliz. Por quê? Ele melhorou a cabeça e virou outro. Ele começou até a cuidar, fazer atividade física, cuidar dele. Eu fiquei tão feliz com aquilo. Você imagina, você pega um jovem que nem sabe o que quer. De repente ele te mostra, ele mostrou ali a conta dele e ele ganhou num dia. Sim. Com o negócio de curso, que ele estava fazendo curso, ele investiu nessa área assim. E eu pensei, gente, que legal. E o pessoal às vezes fica sofrendo, gente. Fica sofrendo e não busca ajuda. Porque a gente, só te interrompendo, se a gente não tirar da nossa cabeça que a gente não é o nosso sintoma, porque tem gente que tu conversa, já tem uma, como é que tu tá? Ai, meu Deus, eu tô bem, mas é aquela dor de cabeça, sabe? Daqui a pouco vai a dor no ombro. A pessoa faz aquilo pronto, como se fosse dela. E eu digo assim, a gente não é o nosso sintoma. Aquilo que tu sentias de dor de cabeça, em algum momento tratado, sumiu. Tem dor de cabeça? Não, olha, pelo incrível que pareça, eu não tenho dor de cabeça. Tem muita gente que tem dor de cabeça, por exemplo, e trata somente com medicamento. Geralmente, quem tem dor de cabeça, aí vai até a dica, quem tem dor de cabeça crônica, com certeza é algum impacto emocional que você sofreu em alguma época da sua vida. E por algum motivo aquela sensação está sendo ali despertada por algum gatilho. E medicamento é igualzinho um carro. Tem uma luzinha ali no carro acendendo. Você vai quebrar a luz. Não é melhor buscar ali o que está acontecendo? Não é melhor buscar a causa? Só para você ter uma noção, eu não sei mais o que é dor de cabeça. São anos, eu tinha uma dor de cabeça assim, insuportável. E quantas pessoas, às vezes, não têm várias outras coisas, sabe? Síndrome do pânico, um monte de coisa. Você quer ver uma coisa que eu comecei a aprender aqui, fazendo processo, que muitas pessoas, às vezes, não sabem? Alergia. Tem. Alergia tem muito processo, vamos dizer, emocional envolvido. Você faz terapia, a pessoa não fica mais alérgico. Eu não estou falando que terapia vai resolver toda a alergia, tá? Porque senão o pessoal leva para o extremo. Mas tem muita alergia porque é alguma coisa mal resolvida do passado. Olha para você ver que interessante. Então, assim, gente, é maravilhoso. E o pessoal, às vezes, tem preconceito. Você sabe disso, você não tem. Eu sei. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha aqui, nós vamos para os nossos comerciais e a gente já volta disso. Porque eu já falei algumas vezes aqui também que quando há 13 anos atrás eu comecei a fazer terapia, eu ia assim, escondida. Eu ia assim, meu Deus, tipo assim, escondida. Deus me livre se alguém visse. E hoje eu acho que assim, ó, como a gente já passou por isso, a gente diz, é a melhor coisa que tu pode fazer por você. A gente já volta, tá bom? O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você.
estamos de volta, gente. Hoje é um assunto que eu gosto muito. De vez em quando eu trago. É realmente assim, ó, para acordar para a vida. Estamos aqui para isso. Estou com o terapeuta Everton. E assim, né, Everton? Ainda existe o preconceito de tu, né? Muito grande, talvez assim. Não, mas como assim? Eu não preciso. Tirando, talvez, o narcisista, que é aquele transtorno de personalidade, que vai dizer assim, não, eu não preciso. Não, sim. O narcisista, gente, vamos deixar ele até pro lado, senão é outra história. Ele não precisa de ajuda. Então, assim, mas vamos lá. Eu até estava começando a fazer uns reels. Realmente, gente, pessoal, eu escuto isso hoje. Na minha época não existia bullying. Na minha época não existia depressão. Eu atendo, gente, senhora que com 80 anos de idade que sofreu bullying, que sofreu depressão. Eu entendo que muitas das vezes o pessoal fala assim, essa geração não quer isso, não quer aquilo. Tudo bem, gente, mas não vamos, por exemplo, generalizar. São coisas que sempre aconteceu. Eu tenho 40 anos de idade, a minha nota no primeiro ano era mais ou menos 9,8, caiu para 0 por causa de bullying. Eu sofri bullying, para você ter uma noção. Então é complicado. E ninguém está falando de brincar, né? Existe uma brincadeira saudável. Sim. O problema todo vamos dizer, são excesso. Gente, depressão, síndrome do pânico, ansiedade é uma coisa séria. E tem gente, só para pegar bem o gancho aqui, é assim, ó, né? Gente, vocês têm que acessar, como é que tá o teu Instagram mesmo? Everton Terapeuta. Traz uma pegada muito cômica que assim, a pessoa tá passando mal, ela tá com pânico. É frescura. Vai dar o chilique de novo. O que tá dando? Gente, já isso é sério. Coisa pior. Eu tô brincando um pouco no meu Reels, né? E é o seguinte, por exemplo, vamos lá, algumas coisas que fala. Engole esse choro. O pessoal não sabe nem o que é o choro. Gente, o choro é uma forma do nosso sistema botar para fora. Se você pede para uma criança engolir o choro, olha o que você está fazendo com ela. Você cria um trauma, muitas das vezes, na criança. Então, assim, isso é frescura. Eu já passei por coisa pior. Gente, é muito complicado. Então, eu bato muito de frente em relação a isso. Até no meu Instagram, por exemplo, eu já ouvi até alguns profissionais assim falar assim, você tem que ser forte. Entendeu? Falta de Deus, meu Deus. Como assim? Falta de Deus. Gente, eu já atendi assim, padre, pastor, que faz trabalho maravilhoso. Coisa que não falta é falta de Deus. Mas teve uma infância ali, vamos supor, a parte mental, né? Teve uma infância complicada ali. Então, não tem nada de falta de Deus. Eu achei muito interessante que tu começou contando a tua história. Tu disse que tu procurou de tudo quanto é religião, mas não é sobre isso. Porque às vezes a pessoa se sente tão mal. Ela talvez passou o que foi na infância, que essa pessoa se sente aquele lixo do lixo. E de repente ela diz, meu Deus, como eu sou ruim, eu preciso de uma igreja. Não é isso. Também precisa, porque o nosso lado espiritual precisa ser alimentado. Mas essa pessoa precisa se reconhecer como sendo um presente, um projeto lindo de Deus, mas ela precisa se encontrar nisso. Não, com certeza. E o que acontece? Igualzinho eu te falei, gente, assim, conheço padre, pastor, que me manda mensagem, que eu faço trabalho, e o que acontece? Tem um trabalho maravilhoso espiritual, só que essa parte, vamos dizer, às vezes sofreu numa infância, pai, gente, igualzinho assim, vou dar um exemplo aqui, síndrome do pânico, pai brigando com a mãe na infância. Geralmente, se não tratar, vai dar síndrome do pânico. Mãe narcisista, meu Deus, dá outro tema. Vamos falar um pouquinho de mãe narcisista? Ou vamos ficar... Mas um pouquinho, diz assim umas frases que a mãe narcisista faz. Tem muita mãe narcisista, talvez não... Nossa, a mãe narcisista é a pior que tem. E sabe o que é o pior da mãe? Geralmente ela se esconde, gente. Vamos falar um pouquinho de mãe. O que é mãe pra você? É pra eu responder assim. Tu vai perguntar pra mim. Eu vou perguntar o que é mãe. Qual é uma característica da mãe? Meu Deus, de proteção. Não, dá mais características da mãe. De dar muito amor. Amor. Proteção. Tu vai perguntar, tem certeza? Estás perguntando pra mim, que eu passei um baita processo de depressão pós-parto que só faltou botar a criança de volta pra barriga. É sério isso? Não, mas vamos lá, mas olha só. Então, por que eu tô te falando isso? Vamos dizer, tá faltando comida pro filho e a mãe ali tem um prato de comida. A mãe vai fazer o quê? Vai dar aquela comida pro filho. A mãe vai amar. A mãe narcisista, gente, ela só pensa nela.
Ela usa o filho a favor dela. E geralmente ela fala assim ainda pro filho. Ela fala assim ainda pro filho: olha, eu sou sua mãe e assim, como eu posso dizer, ó, eu vou dar um exemplo aqui. A mãe narcisista é uma pessoa que, vamos dizer, que machuca. Machuca muito. E muitas das vezes ela se esconde por trás da religião também. Ela fala: eu sou sua mãe, você tem que vir aqui. Aí ela machuca, às vezes ela atrapalha o casamento, ela só pensa nela, ela sabota, ela tá sempre humilhando, ela tá sempre comparando. Meu Deus, a mãe narcisista, para mim, é uma das piores que tem, porque a mãe é uma base muito boa, entendeu? Ela compete o tempo inteiro com o filho, principalmente se for... Usa o filho às vezes para trabalhar a favor dela, para conseguir coisa. Ela nem liga pro filho. Ela praticamente usa o filho e geralmente a mãe se esconde atrás do processo de: eu sou sua mãe, por isso que eu fiz isso. E é uma mãe que realmente, infelizmente, ela machuca muito. Muito mesmo. E o que acontece? Aí o filho, muitas das vezes, ele é obrigado a ir lá domingo, vamos dizer, na casa da mãe, e a mãe fala: nossa, mas você tá feio, hein? Nossa, mas assim, por que fulano... Você engordou? Entendeu? Gente, a gente acaba rindo assim. Mas tem umas coisas. E é bom. Mas você imagina, você engordou, mas olha, aquela ali consegue, por que você não consegue? Engole esse choro. Já passei por coisa muito pior. Olha, se não fosse eu na sua vida, a sua vida não seria nada. Entendeu? Quando eu morrer, você vai se arrepender. Entendeu? E isso daí, ó, não vai dar certo, você tem que me ouvir, tem que fazer do meu jeito, da forma como eu quero. Sim. Então, assim, a mãe narcisista, ela machuca muito, muito mesmo. Assim, A criança se sente para a vida inteira uma criança. Não tem uma posição, mesmo que ela case de mulher, ela fica dependente do retorno da mãe, né? Como se fosse a mãe narcisista não quer que o filho cresça. Sabe, eu tava atendendo até esse final de semana, a mãe se intromete em tudo. Tipo assim, aí ela virou e falou assim: mas ela é minha mãe, né? Eu falei assim: não, olha só, uma coisa até um pouco polêmico. Eu falo, ela te colocou no mundo. Porque mãe de verdade é amor. Mãe de verdade é carinho. É igualzinho você falou. De repente eu te perguntei um assunto que você passou. Mas assim, é complicado que você passou. Mas às vezes a mãe também tem uma depressão pós-parto. Ela precisa de coisas ali, por exemplo. Trabalhar a mente dela, ajudar. Precisa de ajuda. Ela tá às vezes sofrendo. A mãe narcisista é diferente. Ela gosta de machucar. Ela gosta de chamar o filho para poder, assim, para rebaixar o filho, né? E ela, vamos supor, ela se destacar, né? Ela tá em evidência. Ela tá em evidência. E machuca muito, porque o filho vai nascer inseguro, não vai conseguir fazer as coisas que quer, vai sempre estar dependendo da mãe. Sim. Porque a mãe tem que... A mãe tá ensinando, é uma águia. Tem que ensinar a criança a crescer, a caçar e a voar. A mãe narcisista, ela não faz isso. Ela sempre quer deixar aquela pessoa no ninho. E ela quer controlar. Então, assim, infelizmente, machuca muito. E hoje na internet estão se falando mais de pai narcisista, mãe narcisista. E eu atendo, assim, praticamente toda semana uma mãe narcisista ou um relacionamento narcisista. E eu vejo muita gente falando: isso é frescura, isso é modinha, que não sei o quê. Gente, não é modinha. É uma coisa séria. Tem muitas pessoas, geralmente, por exemplo, igualzinho da mãe, né? Tem relacionamento narcisista, às vezes a pessoa usa. Vamos colocar da própria mãe. A criança perde a personalidade dela. Então ela fica totalmente machucada, totalmente, vamos dizer assim, destruída. E o que é pior, geralmente tem a mãe narcisista, tem a família narcisista que ainda judia da criança. Sim. Falando que ela não é capaz. Aí ela abre um negócio assim, abre um negócio, tu começa a crescer. Não, você não é boa o suficiente. Isso não vai dar certo. Você não pode.
Entendeu? Então, assim, realmente a mãe narcisista, ela machuca muito. Eu fico pensando, será que a gente mudou o tema do programa? Não sei, eu gosto de falar. Eu também gosto. Ô, Gurizinho, quanto tempo a gente tá ali? Podemos encerrar o segundo bloco? Vamos fazer o seguinte, aí no terceiro tem mais. Só Deus sabe o que nós vamos falar. Mas é sobre terapia, sobre cuidar da tua mente. Até logo. Oi, gente! E aí, me diz uma coisa, curtindo o programa da Gi? Eu gosto muito da presença de vocês e eu tô aqui para mostrar o patrocinador oficial do programa da Gi, a Oral Sim, que fica aqui na rua João Bauer. Um movimento danado, mas nós estamos aqui para mostrar que tem de melhor de implantes e ortodontia. Chega aqui, marca uma consultinha com o Dr. Luiz e sua equipe que vai dar show de bola. Beijo! O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta. Everton, ajuda a gente, pelo amor de Deus. Sabe aquela pessoa que quer fazer tanto, quer mudança de hábito, ela até começa, não continua. Vai no Instagram dele, tem lá o dia que ele levantou e quis fazer meia maratona com uma banana. Olha aí, Marca. E eu no frio ainda. Mas tá muito frio, acho que tava uns 6 graus, eu acho. Por que tem gente que não consegue? Por exemplo, não consegue, de repente, até começar, ele vai na academia na segunda, mas terça, esfriou, nem pensar. Por quê? Que tem pessoas que vão conseguir, vão cumprir com aquilo. Não, eu vou cumprir. E tem aquele outro, não consigo mesmo, e não consigo. Então, vamos lá, olha só. Gozão tá falando com ela. Eu tenho um hobby aqui que é estudar neurociência. Eu adoro estudar artigo. Assim, uns 25 minutos mais ou menos por dia, eu sempre tô lendo coisas sobre o hábito, neurociência, artigo científico. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu atendi uma paciente que ela falou, Everton, eu não consigo emagrecer. Eu não gosto de academia, ela começou a dar um monte de desculpa. Quando eu comecei, isso aí pode estar acontecendo com você, não nesse caso específico. Quando eu comecei a atender ela tinha um pai que falava assim, olha, academia é coisa de mulher da vida, sabe? Você quer ser uma mulher da vida? Falava isso quando ela era criança. Então, na mente dela, ela não quer ser uma mulher da vida. Então, ela não pode emagrecer. Eu falei assim, gente, não tem nada a ver, é saúde, é qualidade. Quando eu trabalhei aquela emoção, ela conseguiu entrar na academia. Muitas das vezes tem gente que, por exemplo, ali sofreu um forte impacto emocional na infância de alguém desmerecendo, falando que não era capaz, falando que não seria ninguém na vida. Então, basicamente, quando ele começa ali a cuidar do corpo, crescer, o que acontece? A mente não quer, volta ali por causa desses traumas, por causa dessas programações. Geralmente quem geralmente quem não consegue sofreu algum impacto desse e a terapia consegue resolver. Quem não consegue, sabe? Sim. Eu tento, eu sei o que fazer e, por exemplo, eu não emagreço. Então, geralmente, sofreu alguma coisa no passado que tem que trabalhar uma coisa enraizada. E é tão assim, é tão delicado isso ali, eu acho que é tão tênue, porque assim, né? Pega aquela criança que não tá andando e alguém vem e diz, ele é malandro, ele não quer andar, ele é malandro, ele não quer... Já ouviu assim? Às vezes assim, ó, e não é por mal. Talvez não é por mal que a pessoa diga isso. Diz assim, ó, essa coisa querida, mas é malandro, não quer saber de andar, não quer saber de engatinhar. E aqui, ó, inconscientemente tá brotando
uma palavrinha que lá na frente a pessoa vai sofrer? Vou te dar um exemplo. Eu atendi uma empresária aqui de Brusque e ela tinha lá uma empresa com 20 funcionários, aquela coisa toda, e ela não se achava capaz. Ela não se achava capaz de fazer nada na vida dela. Eu trabalhando na mente dela, o que acontece? Me veio uma lembrança dela na infância, a mãe dela ensinando ela a ler e falando com o caderno, você é burra, e paf, batia na cabeça dela. Você é burra, você não aprende nada. Quando eu trabalhei essa emoção antiga, a vida dela andou para frente como empresária, como mãe, como mulher. Ela tinha um marido muito bom que incentivava ela, mas ela não conseguia andar para frente ali no mundo empresarial. Por quê? Só por causa disso, porque ela não estava conseguindo fazer uma conta. E a mãe ali falando que ela era burra. Às vezes a mãe nem fez por mal, gente. A mãe tava nem é uma mãe narcisista, né, do primeiro bloco. Só que a mãe tava ali de saco cheio da criança. Toma, você é burra. Porque aprendeu assim. E o que acontece? Aquilo dali, a pessoa às vezes já passou dos 40, tá preso naquilo dali. Olha para você ver como é que é delicado. Emoções, gente, não tem linha de tempo. Sempre quando você sofre um impacto emocional na infância, aquilo fica gravado. Linha de tempo está mais no racional, no nosso pré-córtex. Então, por isso que, às vezes, a pessoa tem 65 anos de idade e tem uma lembrança de 5. A quantidade de síndrome do pânico, depressão, que geralmente começa na infância por causa desses traumas. Quando a gente trabalha esses traumas, a pessoa libera aquilo dali e dá vontade de viver, dá vontade de crescer, de malhar, tá liberta. Então, tem muitos casos que a pessoa faz um curso ali só a parte técnica, mas se você não trabalhar a emoção, não adianta. Falar em público também é um caso, às vezes a pessoa fez um curso, ela sabe como falar em público, ela fala muito bem, ela conhece o tema. Quando ela vai falar em público, ela trava. Por quê? Porque às vezes lá falaram que ela não sabia ler, ou às vezes ela foi apresentar um trabalho, riram dela, todo mundo humilhou, ou fizeram piadinha com ela. Então, quando você trabalha essas emoções, liberta. E tem muita gente que sofreu coisas do passado. Então, geralmente, quando a pessoa não consegue sozinha, é porque deve ter algum trauma, deve ter alguma coisa que aconteceu no passado que está bloqueando ela, né? Se ela não consegue sozinha. Mas para tantas coisas, né? A gente está falando aqui na questão financeira, na questão assim da academia, mas pega a questão de relacionamento. De repente, assim, aquela própria criança que ouviu dizer assim, para que eu fui casar nessa vida, esse traste desse homem? Como é que a menina vai conseguir olhar para um homem? É tudo uma coisa que tem muito a ver. Tudo está embasado nas... que você está falando? Sim. E o do dedo podre é uma coisa... o dedo podre é um negócio interessante também. Vamos dizer, se você está numa infância, olha que interessante, você vê seu papai brigando com a mamãe na sua frente, qual o padrão que você vai ter de relacionamento? Sim. Briga. Qual pessoa que você vai se apaixonar? Aquele que se encaixa com o padrão da sua infância. Quem tem muito relacionamento ruim, pode olhar papai e mamãe, pode olhar a infância, porque tem alguma coisa ali, entendeu? Aprendeu aquele padrão. Você pode... Eu não sei quem que é o homem bonitão, assim, do momento, assim, né? Fala um bonitão aí. Eu não sei, eu tô desatualizado, nem vou falar. Fala um bonitão, gurizinho, não sei, da TV, será? Hoje, assim, né? O Rodrigo Hilbert, será? Mulherada baba? Aí, de repente, esse Rodrigo aí, ele é boa pinta, educado, sabe ali conversar com as mulheres, e se você não tem aquele padrão, você vai rejeitar. Entendeu? Você vai rejeitar. É um padrão, você não vai se apaixonar, você vai achar ele sem graça, sem sal. Entendeu? Porque geralmente é um padrão da nossa infância. Quando você trabalha essas emoções, muitas vezes de infância, de gostar de você mesmo, coisas que resolveram no passado, o que acontece com seus relacionamentos? Melhora. Com certeza. O que eu atendo de mulheres, às vezes, que tinham um filho com cada homem. Aí, quando eu trabalhei a mente dela, ela virou e falou assim, Vitor, ele me trata bem. Ele é educado, ele é simpático. Eu nem tô acreditando. Eu falei, aceita, minha filha. Aceita. E olha, e tem uma condição financeira boa ainda. Eu falei, melhor ainda. Mas porque o outro não dava nada, sabe? Ainda tratava mal. Mudou o padrão. Super educado, eu cheguei a conhecer um. O que você achou dele? Eu falei, ele é ótimo. Aí me chama ainda pra andar de bicicleta. E
e gosta dos meus filhos. Eu falei, gente... Agarra! O padrão, Agarra. Se não mudasse o padrão, eu ia falar, não gostei dele, não. Mas é É um engraçado. padrão, entendeu? Eu tô falando pela minha experiência. Olha, gente, esse programa tá cheio de... Foi cheio de casos e exemplos. Isso é muito legal, porque daí, assim, ó, que realmente a pessoa que tá em casa vai se identificar. Poxa, mas acontece comigo, acontece com fulano. Enfim, e vamos deixar uma frase, assim, para fechar o programa. Já deu? Já o gurizinho já tá dizendo encerra? Já deu o programa aqui? Né? Para as pessoas realmente procurarem fazer terapia, procurar fazer por elas, porque ninguém mais vai fazer. E a vida é tão breve, né? A gente está aqui por um curto espaço de tempo para ficar sofrendo que o sintoma que não é teu, para viver uma vida que não está sendo boa para ti, né? Não, verdade. Não, com certeza, gente. Olha só, se você está sofrendo, procura ajuda. Olha, eu tenho 22 anos que eu trabalho, que eu estudo essa área, 14 anos como terapeuta, e se eu precisar, eu faço terapia. Sabe, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, não é frescura. Existe tratamento, existe solução. E como falou, não fica sofrendo, sabe? A vida é muito curta pra gente ficar sofrendo. Vamos viver, vamos ser felizes, que é a melhor coisa do mundo. Vamos deixar o lixo, né? O pessoal fala, deixa o passado, mas a gente tem que trabalhar as feridas. Quando a gente trabalha as feridas, a gente começa a viver o presente, a gente começa, às vezes, igualzinho o pessoal hoje só fica viciado em redes sociais, não vive, começa a viver. Então, assim, vamos viver, gente. Vamos viver a nossa própria história e não ficar vendo a história dos outros. Maravilha! Muito obrigada, Kion. Olha, eu que agradeço, muito simpática. Adorei conversar com ela, com a Gia. Ai, barulho só. Gente, muito obrigada, viu? Nós ficamos aqui, então, no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. E o que eu sempre digo, cuide-se, saúde, o seu bem mais precioso. É saúde física, saúde mental, saúde para tudo, tá bom? Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.